Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou professor e pesquisador e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa última publicação, que foi uma nota científica. Nessa nota, a gente argumenta e critica um projeto de lei que visava remover a obrigação de produtores rurais a manter a reserva legal em sua propriedade. Porém, antes de falar especificamente sobre a nossa publicação, eu gostaria de explicar brevemente do que se trata esse tipo de nota científica. Na maior parte das revistas científicas, existe um espaço destinado a opiniões, comentários, críticas ou pequenas notas sobre temas pontuais relevantes, políticas públicas ou até mesmo críticas sobre outros artigos já publicados. Esse tipo de seção visa promover uma ampla discussão sobre o tema que o autor acha relevante. Apesar de pouco explorado pelos pesquisadores em geral, esse tipo de publicação é interessante, pois pode dar ampla visibilidade a temas que talvez pareçam regionais ou muito pontuais, como por exemplo, o aparecimento de uma espécie exótica em um estuário ou um rio, ou até mesmo uma política pública que possa prejudicar o meio ambiente. Bom, agora que eu já expliquei o que são as notas científicas, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa publicação que saiu na seção Cartas para o Editor da revista Biodiversity and Conservation. Como eu havia mencionado no começo do vídeo, a nossa publicação é uma crítica ao projeto de lei número 2362 de 2019, que visava remover a obrigatoriedade de produtores rurais manterem as reservas legais. A reserva legal é um mecanismo previsto no Código Florestal que obriga todos os produtores rurais a manterem uma porcentagem da sua propriedade como área de reserva natural de uso sustentável. Ou seja, é uma área que não pode ser desmatada e substituída por monocultura, como café, cana-de-açúcar ou soja. O tamanho da reserva legal varia de acordo com o bioma em que a propriedade rural está inserida. De forma bem sucinta, propriedades rurais que estão inseridas no bioma da Amazônia têm de manter 80% de toda a sua propriedade como reserva legal de uso sustentável. Já propriedades que estão inseridas no bioma do Cerrado têm de manter 35% de reserva legal, e propriedades rurais inseridas nos demais biomas brasileiros, como Pampas, Pantanal ou Mata Atlântica, têm de manter apenas 20% da sua propriedade como reserva legal. A principal função da reserva legal é assegurar o uso econômico sustentável da propriedade rural, manter os processos ecológicos e conservar a biodiversidade regional da onde a propriedade está inserida. E isso, pessoal, é só o que está previsto em lei. As reservas legais elas também são importantes porque elas conectam unidades de conservação maiores, funcionando como trampolins entre essas unidades de conservação. Isso serve para manter o fluxo genético de populações de animais e também manter o fluxo de dispersão e fluxo migratório de organismos que fazem esse tipo de percurso. E por que querem extinguir as reservas legais? Bom, essa foi a primeira pergunta que a gente fez quando se deparou com esse projeto de lei. O que a gente fez foi ler o projeto de lei na íntegra, principalmente as justificativas que os proponentes colocaram no projeto e argumentar com relação a essas justificativas. Dentre várias justificativas que os proponentes colocam no projeto de lei, duas chamaram a nossa atenção. A primeira foi a seguinte, que o Brasil é o país que mais tem áreas de vegetação nativa preservada no mundo e que, por isso, não é necessário manter as reservas legais dentro das propriedades rurais. Bom, de fato, o Brasil é um dos países que mais mantém área de vegetação natural preservada no mundo. Porém, a distribuição dessa vegetação não é homogênea. A maior parte da vegetação preservada no Brasil está concentrada no bioma da Amazônia. No entanto, a maior parte do agronegócio está concentrada e ocorre nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, que já são biomas super degradados e que sofrem há muitos anos com o desmatamento. Um outro ponto colocado no projeto de lei são que as reservas legais são um impedimento para a expansão do agronegócio e que elas prejudicam o crescimento econômico do país. A redução das áreas de preservação ambiental não é a melhor abordagem para aumentar a produtividade agrícola. Muitos estudos já demonstraram que a produtividade agrícola ela aumenta quando se investe em tecnologia de produção e não quando se degrada o meio ambiente. Além disso, as reservas legais elas podem ser utilizadas de modo sustentável para complementar os rendimentos dos produtores rurais. Por exemplo, árvores madeireiras podem ser utilizadas juntamente com a vegetação nativa da própria reserva legal para aumentar o ganho do produtor rural naquela região. Logo, o argumento de que as reservas legais são um impedimento para o crescimento econômico e limitantes para o agronegócio é um argumento totalmente descabido e muito especulativo. Enfraquecer políticas ambientais afeta diretamente as funções dos ecossistemas e gera problemas econômicos para a agricultura e para o bem-estar da população.
Além disso, políticas antiambientais não são bem vistas pelos países que compram produtos agrícolas do Brasil, considerando que o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas no mundo. Muitos países estão exigindo selos de sustentabilidade que confirmam que aquele produto agrícola foi produzido de forma sustentável e que não houve desmatamento ilegal enquanto ele foi produzido. Felizmente, esse projeto de lei ele foi tirado de pauta. A gente não sabe o porquê ele foi tirado de pauta, se teve alguma influência da nossa nota ou não, mas a gente conseguiu levar esse assunto para uma discussão global, já que a revista que a gente publicou essa nota, ela tem um alcance internacional. Vale lembrar também que esse tipo de nota crítica político-científica, ela tem que ser muito bem embasada. E por isso, eu contei com a colaboração de vários parceiros de diferentes instituições públicas brasileiras. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram interessados em ler essa nota na íntegra, é só entrar em contato comigo que eu posso disponibilizar esse material para vocês. Valeu, pessoal, um abraço e até mais.